Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, sim, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz. Que me faz saber esperar em ti, é sempre caminhar. Caminhar contigo, Senhor. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Amém. Está no ar mais um Conexão. Você, claro, é o nosso convidado. Hoje estamos com o Walter, acompanhado do Felipe, que já esteve aqui no Conexão. Os dois já estiveram no Conexão. Boa noite, meninos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lu.
Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conexão. Dá boa noite para quem está em casa. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Felipe também aqui pela terceira vez, Felipe, já? Acho que quinta. Quinta vez, Quinta né? vez. Já nosso parceiro aqui, nosso companheiro do programa Conexão. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eles vão cantar e tocar mais pra gente. Mas você pode participar e interagir em nossas redes sociais, no nosso Facebook. Tá aparecendo aqui na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. No nosso Twitter também, @PGConexão. E no nosso Instagram. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo. Tem fotos que só vão para o Instagram. Então você tem que ser o nosso seguidor lá também. E se você quer conhecer, um pouco mais sobre a Bíblia, você pode acessar o nosso blog, que é novotempo.com/conexão. Lá do lado direito, do lado direito da tela, vai ter a minha foto de Chapolin. E você pode clicar e vão ter todas as instruções lá para você adquirir esse estudo bíblico, o Resgate da Verdade. Vai trazer mais explicações aí bíblicas para você. É só acessar, vai chegar na sua casa. É um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão. E o tema de hoje nós vamos falar sobre filosofia. E eu quero saber do Walter. Walter, você gosta de filosofia? Gosto. Você gosta? Diria que eu sou um bom admirador de filosofia. Na sua época de escola, assim, você tinha aulas de filosofia? Rarissimamente, mas tínhamos sim. Tínhamos. Eu não ia tão bem nessa matéria, sempre admirei, mas digamos que eu não surfo tão bem nessa praia. Certo, mas o que era que mais te chamava atenção assim na filosofia? Eu achava que filosofia tinha alguma ligação com poesia. Até perguntei pro professor aqui em off, posso perguntar novamente pro pessoal de casa Daqui a pouquinho você faz a pergunta que eu vou apresentar o convidado da noite também. Eu tinha essa dúvida. Eu achava que era ligado um com o outro, mas a gente vai ver a resposta daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente pergunta para o nosso convidado. E o Felipe? Felipe, você sempre teve uma ligação assim com a filosofia. Você é formado em música, né? Estou formando esse ano, se Deus quiser. Mas já está em sala de aula? Já estou em sala de aula, dou aula de arte no estado e na rede particular também. E a arte, às vezes, a gente vai se deparando em alguns momentos com a filosofia ali, vai esbarrando com sociologia, vai encontrando com algumas matérias, né? E eu sou admirador muito grande da filosofia, gosto muito de pesquisar, de olhar e gosto muito de ver quando a gente encontra, assim, pessoas que entendem bem do assunto falando, é muito bom. É sempre bom trocar uma ideia, né? Com certeza, é muito proveitoso. E para conversar sobre esse tema, filosofia, eu recebo aqui hoje no Conexão o professor de História e de Filosofia, Francisco. Tudo bem, Francisco? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Seja bem-vindo ao Conexão. É um prazer estar aqui. O Francisco, além de ser professor, né, de História e Filosofia, ele é o autor, juntamente com o Luiz Carlos, dos nossos paradidáticos, né, da Casa Publicadora, da matéria da disciplina de Filosofia. Então, ele é o autor aqui, em parceria com o Luiz Carlos Lisboa, né? Gondim. Tem um desafio aí de escrever para os jovens. Qual que é a série aqui desse? É o ensino médio, né? É o ensino médio mesmo. Primeiro, segundo... E primeiro, segundo e terceiro ano. E terceiro ano. Isso. Agora, professor, vamos tirar uma dúvida. Primeiro, para quem está em casa, às vezes o pessoal não gosta de filosofia porque não sabe exatamente o que é filosofia. Então, vamos começar do início mesmo. Princípio. O que é a filosofia? Bom, existem várias definições de filosofia, né? Eu vou procurar uma bem simples. Filosofia é uma área do conhecimento humano que visa desenvolver a capacidade do ser humano de analisar a sociedade em que vive, analisar os problemas em que ele está inserido e buscar soluções para gerar uma vida mais feliz, mais harmônica com o próximo e com o meio em que ele vive, né? A filosofia ela está relacionada ao conhecimento racional, né? E ela surgiu originalmente na Grécia. Filosofia no sentido de conhecimento racional, porque existem alguns autores que acreditam em filosofia indiana, chinesa. Eu particularmente não penso assim porque, por exemplo, o que eles chamam de filosofia indiana está mais baseado na religião, né? No Bhagavad Gita, que é um livro espiritual deles. Então isso não é exatamente um saber racional, é um saber espiritual. Agora, que tem o seu valor. Certo. Agora, a filosofia ela é aplicável no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? A filosofia ela deve ser aplicável, né? Todo filósofo ele está inserido em um contexto de vida, de sociedade, de cultura, de problemas. E ele busca analisar, dissecar esses problemas e, eventualmente, apresentar soluções, né? Então, o filósofo ele deve ser um indivíduo plugado com o mundo em que ele vive. Certo. Inclusive com as tendências também, né? Sim, é porque normalmente nós
relacionamos os filósofos com os nomes consagrados do passado, né? Os monstros sagrados da filosofia. Mas hoje existem filósofos que talvez não estejam na mídia. Não são classificados como... Talvez não sejam nem classificados. Alguns podem ser que os livros serão publicados depois de mortos e aí serão valorizados com o tempo. Tá. Agora, você que está em sala de aula, né, lida com os jovens diretamente, o jovem se interessa pela filosofia? Olha, de um modo geral, não muito, porque existe toda uma história da filosofia no Brasil, né? Nós saímos, não faz muitos anos, de um período autoritário, onde a filosofia simplesmente foi tirada do currículo. Ela está voltando agora nos últimos 20 anos. 20 anos não é bastante tempo. 2 décadas, né? 2 décadas, mas não é muito, não. Porque você tem que formar toda uma geração de pesquisadores, de leitores, de interessados. Então, e nós hoje vivemos numa sociedade onde a reflexão não é a principal característica. Principalmente no sistema escolar, né? O sistema escolar hoje, ele é um sistema voltado para o imediatismo. O indivíduo, tanto na rede pública quanto na particular, de um modo geral, visa-se o quê? A nota e o diploma. O conhecimento, não só em filosofia, em outras áreas também, o aluno ele quer o resultado imediato. E muitas vezes, no caso da filosofia, esse resultado ele tem que esperar alguns anos, né? Porque o indivíduo precisa criar o hábito de ler, o hábito de refletir. Não apenas ler, mas ler e interpretar, né? Ler e interpretar, não ter preguiça de ir ao dicionário para pegar o vocabulário ali, né? Que ele não domina, a princípio pelo menos. Certo. O Walter tem uma pergunta para fazer para o professor Francisco. Por favor, Walter. Professor, eu queria saber qual a relação, ou se não há relação, entre filosofia e poesia. Pois é, não existe uma ruptura entre poesia e filosofia. Agora, o que você me perguntou nos bastidores não foi bem assim. Você me perguntou se a filosofia estava casada com a... Se elas são parentes. Parentes, né? A filosofia é mais parente da matemática, da área de exatas. Por quê? Depois vai ter que explicar essa relação aí. Porque, por exemplo, eu gosto de filosofia, mas de matemática já nem tanto. É porque a matemática e a filosofia, elas têm a lógica, né? O raciocínio lógico. Tem gente que acha que filosofia é achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, o filósofo e a filosofia tem que ter um raciocínio lógico, tem que ter uma coerência. Uma coerência, uma construção lógica. Né? Não é simplesmente eu acho isso. E voltando para a relação da poesia com a filosofia? Olha, eu não sou um especialista em poesia. Né? Mas é apreciador? Sim, eu já li vários livros de poesia. Eu diria que a poesia é um conhecimento do sensível. Né? Então, você pega o Carlos Drummond, ele analisa as pessoas, né, de um ponto de vista sensível, não exatamente, eu não classificaria como lógico. Nem sempre tem lógica, né, a poesia. Sim, eu não sou da área de literatura, né? Então eu não gostaria de me aventurar muito nesse campo da poesia. Agora, a filosofia, ela tem uma questão com a lógica. Com a lógica, sim. Certo. Agora, por que será que o jovem ele tem essa dificuldade de assimilar, né, a filosofia? É aquilo que nós já falamos um pouquinho, né? A filosofia, em primeiro lugar, você precisa ter um conhecimento da história do pensamento. Quem foi Platão, quem foi Sócrates... Até o período da época que ele vivia também, todos, né? Como o filósofo, geralmente, ele produz uma obra. Certo. Nem sempre escrita, né? Por exemplo, Sócrates não escreveu nada, mas geralmente ele deixa alguma coisa escrita. Essa obra tem que ser entendida à luz de um contexto histórico. Né? Ninguém pensa no vazio. Né? Vou dar um exemplo, Karl Marx. Karl Marx ele analisa e disseca o capitalismo. Qual capitalismo? Do século XIX. É um capitalismo que ele viveu, né? Tanto que ele viveu na Alemanha, foi para a França, foi expulso da França, voltou para a Alemanha, depois foi para a Bélgica, foi expulso da Bélgica, e ele acabou vivendo uma boa parte da sua vida e morrendo na Inglaterra. É o país mais capitalista da época. Né? E é interessante, o capitalismo liberal inglês aceitou o seu maior crítico. Ele está enterrado na Inglaterra. Né? Então, mas o Marx, ele vê a Revolução Industrial do século XIX e ele vê crianças passando fome,
mulheres sendo exploradas, né, no ambiente de trabalho, nenhuma lei de proteção aos trabalhadores. Então, ele vai estudar esse capitalismo e ele propõe saídas. Né? Então, agora, o Marx, para entender o século XXI, ele tem que ser contextualizado no século XIX, já passou todo o século XX, né, Guerra Fria, etc. Nós já vimos algumas experiências socialistas pragmáticas no século XX, nem a maior parte não muito bem sucedida, porque partiu-se de um socialismo autoritário e não democrático. Então, o Marx, ele é um filósofo importantíssimo para se entender o capitalismo, mas ele tem que ser contextualizado. Agora, essa questão da filosofia, né, que ela já fez parte da grade curricular, saiu um período e agora está retornando. Isso, Será que a forma também que a filosofia ela é explorada em sala de aula e no meio acadêmico também cria essa distância de até ter de você querer estudar, né? De você querer se aproximar, cria uma distância, a forma como é passada pelos professores e tal. Como eu escrevo material didático, eu já viajei por vários lugares do Brasil, né? Um bom número de professores de filosofia não são formados em filosofia. Isso é uma questão grave? É um problema sério, porque você tem o aprofundamento, né? Quando você faz a graduação, você obrigatoriamente se aprofunda. Então, se o professor é um pedagogo, ele estudou filosofia da educação, não filosofia no seu sentido lato, não no seu sentido largo. Então, ele não tem um aprofundamento em filosofia grega, né, no iluminismo, etc, etc. Então, a dificuldade que muitos professores têm na sala de aula é essa questão da formação. Outra coisa, espera-se que um professor de filosofia seja um bom debatedor. E que traga para as questões cotidianas, né? Que traga para as questões que o jovem vivencia também. O professor tem que trazer, mas o jovem, por exemplo, você pode estar falando de Sócrates, ele mesmo vai fazer esse link com o presente. Né? Você fala, conhece-te a ti mesmo. Mas o que é conhecer? Eu preciso fazer o que para me conhecer? Você precisa de tempo. Você precisa de um pouquinho de solidão, né? Mas, professor, o século XXI não é o século da solidão, as pessoas estão sendo aglomeradas. Sempre conectadas, né? Conectadas, e não somente na parte das redes sociais, mas também você vai de metrô, em certos momentos, você não tem solidão. Física, pelo menos, não tem, né? Então, o tempo em que nós vivemos hoje não promove a reflexão. Né? Não promove. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar conversando sobre filosofia daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo. Até já.